Nosso Dorival tem o seu respaldo, presidente? Dorival tem seu respaldo? Só agradece. Eu não sei vocês, mas quando ele falou laterais, Danilo, eu falei, não. Eu perco o tesão de assistir jogo da seleção brasileira quando eu vejo a convocação. Pois é, galera, né? O presidente da CBF garantiu a continuidade de Dorival na seleção brasileira. Ele foi questionado sobre a permanência do Dorival Júnior na seleção e a resposta dele não agradou os torcedores. Nesse vídeo eu vou trazer o que ele falou, mas antes eu quero mostrar a insatisfação que todos estão com essa convocação. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Eu não vou falar nem que é escondido, mas para a maioria das pessoas é quase isso. Porque uma convocação de seleção brasileira virou um negócio que assim como a gente falou do Tite da outra vez, Casagrande, é pior do que ser vaiado, é ignorado. Teve uma convocação de seleção brasileira, você saía aqui na rua e perguntar pra que essa convocação, as pessoas, quem? Vai jogar com quem então? Vai jogar com o Chile e com o Peru. Jogar 800 milhões de vezes, para uma Copa a gente vai jogar 800 milhões de vezes também, que serão 48 times. Eu não sei vocês, mas quando ele falou laterais, Danilo, eu falei, aí não dá, né? Aí realmente fica difícil. E olha que eu nem Maria, sou baixinha aqui. Eu escrevi um texto e o título responde à sua pergunta. Eu perco o tesão de assistir jogo da seleção brasileira quando eu vejo a convocação. Sabe, sai a convocação, eu já perco o tesão do jogo. Quer dizer, não que eu tenha tanto tesão assim antes da convocação, mas dá aquela expectativa. Agora não vai ter o Danilo, sabe? Não vai ter o Marquinhos, o Alisson já deu. O Paquetá empaca o meio campo da seleção. Tem o Matheus Pereira no Cruzeiro, que é um cara mais dinâmico, mais agressivo. Vamos dar uma reformulada. Não, aí começa... Não é o meu desânimo começa no goleiro, não é no lateral direito. Alisson fala, não é possível, cara. Aí vai pra Danilo, fala, não, gente. Tá, aí que você começa a pensar o seguinte: por quê? Eu quero saber assim, qual o motivo do Danilo ser cadeira cativa e capitão da seleção brasileira? Qual o motivo? Eu faço uma pergunta pra quem estiver assistindo, vendo a gente conversar aqui, me fale qual foi a grande partida que o Danilo fez desde quando ele chegou na seleção brasileira, desde a primeira convocação. Partida importante. Partidas que são decisivas, partidas que precisam de imposição. Qual foi? Nenhuma. Ele vira capitão por quê? Qual o histórico? Só porque tá mais tempo? Mais tempo não significa que o cara tenha mais liderança ou que tenha mais experiência de seleção brasileira. Então o Danilo, pra mim, já não deveria ser convocado mais, assim, não é dar um tempo. Mas, não deveria ter sido convocado mais. O Marquinhos, eu acho que já deu também. E o Alisson, eu acho que já deu também. No caso do Paquetá, que foram os 4 caras que eu escrevi na coluna, que eu não convocaria, que me desanimou ver a convocação. O Paquetá, ele é lento, ele empaca o meio campo, ele toca a maioria das vezes pro lado e pra trás, ele não tem criatividade. E hoje, nenhum time, nenhuma seleção no mundo pode ter o luxo de ter um cara lento no meio campo. Um cara cadenciado ao máximo no meio campo, numa Copa do Mundo, numas eliminatórias, ou qualquer jogo de seleção. E nós temos. A jogada já não sai rápida lá de trás, porque eles trocam a bola lá atrás. 30 toques. Alisson, Danilo pro Marquinhos, Gabriel Magalhães ou quem for ali, vai pro lateral esquerdo que volta pro Alisson que dá pro Danilo. O Danilo toca pro volante. O volante domina, olha, toca o Paquetá, aí o Paquetá volta. Isso aí fica um tempão, né? Mas quando chega no Paquetá de uma maneira que ele tem que criar a jogada, empaca tudo. Nós temos condições de fazer uma convocação com jogadores mais dinâmicos, com jogadores com mais intensidade de jogo. Outro cara que eu concordei com a volta, mas não lá onde ele foi convocado, que é o Rafinha. O Rafinha não joga mais na ponta direita. Ele não joga aberto na direita no Barcelona, até porque lá tem o garoto genial Lamine Yamal. O Rafinha joga centralizado, com uma liberdade de ir pro lado esquerdo, de entrar na área, pro lado direito, mas o lado direito é do Lamine Yamal, não tem negociação. E o Rafinha vem fazendo gols constantemente, sendo até capitão do Barcelona, sendo muito elogiado na imprensa, naquela posição central, que poderia ser no lugar do Paquetá. Por exemplo, 2 volantes do Paquetá, é ali que o Rafinha tá jogando, lá no Barcelona, e muito bem. Ele foi convocado junto com o Luiz Henrique lá na direita, onde ele tinha deixado de ser convocado. Correto? A última convocação foi Estevão e Luiz Henrique. Então, o Rafinha não foi convocado para aquela posição, porque ele foi muito mal na Copa América, ele, já desde a Copa não é que agrada naquela posição, surgiu o Estevão, surgiu o Luiz Henrique, aquele ladinho direito ali, ninguém contava com o Rafinha. Ele passa pro meio, ele tá indo bem, aí ele volta pra lateral. Cara, é totalmente incoerente, na minha visão, a convocação do Dorival. O William, ele foi a primeira opção do Dorival quando o Ian Couto se machucou na convocação passada. De primeira opção, ele passou pra esquecido, sem nem mesmo ter entrado no campo. Cara, que tipo de coerência é essa? Que tipo de avaliação é essa?
Não dá pra entender. Outro ponto que deixou todos preocupados é a falta de coerência do técnico com suas falas. Agora, essa seleção do Dorival, eu não sei se ele tá mais preocupado com ele mesmo, se ele acha que não dá pra ficar entre os 6,5, eu não sei o que é isso aí. Então, assim, a coletiva me deu algumas pistas. Acho que teve um momento na coletiva que foi bizarro, pelo seguinte: o meio de campo tem 5, mas tem 4, né? Porque o Rodrigo é um atacante, né? Cada vez mais. Aí o Dorival foi perguntado sobre o meio de campo e ele respondeu: não, mas tem o Rodrigo, tem o Paquetá. Ele deu lá uma resposta convencional. Aí acabou a resposta e foi pra uma outra pergunta. O Rodrigo Caetano chamou ele ao pé do ouvido, falou alguma coisa e o Dorival falou assim, ó: o Rodrigo tá me informando que o Rafinha também joga ali. Oi? Ele foi informado naquela hora pelo Rodrigo Caetano que o Rafinha também joga. Gente, assim, foi tudo bizarro nessa coletiva. A seleção tem a cara do Dorival, é uma seleção flat. Mas, assim, se eu falar uma frase que ele falou, a gente vai entender que a coletiva da seleção virou uma reunião do mundo corporativo. É uma reunião, assim, quem não morrer de tédio vendo aquilo, só assiste a coletiva da seleção quem é obrigado a assistir por dever de ofício. Ninguém que não é jornalista assiste essa entrevista por vontade própria, porque é onde a vida foi pra morrer, né? Então ele falou o seguinte, olha: foi perguntado sobre a expectativa, o time não tá ganhando, o que você acha disso? Ele fala assim, ó: tudo vai muito das convicções que você tenha e do desenvolvimento do trabalho. Um trabalho com base encontra caminhos, mas não é simples. Daqui a pouco a gente vai encontraremos, né? A gente vai encontrar, não, porque a conjugação sempre vence, como o Dorival fala. Daqui a pouco encontremos, cantemos, é uma aula de português. Exato. Daqui a pouco encontraremos tudo o que queremos, porque estamos há 2 anos de uma competição muito importante em razão de tudo o que nós passamos até então. E eu não tenho dúvidas de que essa equipe vai chegar muito forte para esse momento. É um nada cheio de verbo. É um nada cheio de palavras, gente. Isso não quer dizer... E foi assim do começo ao fim. Foi, sei lá, 1 hora de coletiva. Foi isso do começo ao fim. A gente não encontra respostas, não tem vida, não tem nada pulsando, mas tem essas promessas vazias. A gente vai chegar forte. Ele reclamou muito do fato de, na seleção, ele só poder trabalhar esporadicamente. Não, jura? O que aconteceu? Não, olha, assim, isso. Que ele falou, eu tenho certeza que daqui 2 anos essa seleção vai chegar forte lá na Copa do Mundo. Não foi isso que ele falou? Foi. Mas, na última convocação, ele falou que ela chegaria na final. Mas podem me cobrar. Com o Tite, né? Ficou com medo, né? Vamos tirar isso aí, quando as pessoas esqueceram que o Tite deu ruim. Então a convicção, ela tá diminuindo e a certeza dela ir bem na Copa também está, porque há 1 mês atrás ela ia pra final, agora ela vai chegar forte. Na próxima convocação nós vamos classificar em 2º lugar do grupo. Não é possível, né? Então, porque, assim, esses caras... Com todo respeito, né, Casão? A seleção brasileira chega forte em toda a Copa do Mundo. Claro. A gente chegou forte em 2018 e chegou forte em 2022. O problema é sair forte. Claro. A gente saiu fraco e fraco. O senhor também não está satisfeito, né? Obrigada. Como se pode avaliar esse primeiro ano do Dorival Júnior, dos resultados da seleção e as providências que estão sendo tomadas para que esse quadro mude rapidamente já os jogos que faltam para terminar a temporada? Cara, na realidade não tem nenhum ano ainda o Dorival, né? Ele tem esse período, como ele bem explicou aí na coletiva aí para vocês. É um processo, é um trabalho que está iniciando, é um tempo curto, com exceção do que teve na Copa América, né? Que teve um tempo maior. É um tempo curto e ele está ali, dentro desse tempo curto, procurando colocar uma seleção renovada também, mesclada também com aqueles mais experientes, conforme ele colocou. E, de momento, vai acontecer esse modelo de jogo que ele tem, encaixar. E com essas, sempre priorizando o atleta, independentemente de qualquer que seja o país que ele esteja jogando, mas estando bem, ser convocado. Isso deixa em aberto sempre, né, a seleção, para não ter assim uma cadeira cativa de atletas. Isso é importante, porque a gente está vendo que a cada convocação tem atletas diferentes, mas exatamente porque dentro da filosofia de trabalho que ele tem, junto com a comissão técnica, determinado aí nas convocações. Presidente, mas essa próxima data FIFA para vocês tem um peso diferente por ser o lanterna e o vice-lanterna, por conta de como veio a seleção até aqui? Ou você ainda está nessa mesma lógica de ter paciência, independentemente de quem são os adversários? Paciência com o resultado em clube e em seleção não acontece, né? A gente fica ali, às vezes, esperando que tenha os resultados positivos e torcendo para que isso aconteça, mas não é paciência, também a impaciência também faz se tornar pior.
Nosso Dorival tem o seu respaldo, presidente? Dorival tem seu respaldo? Só agradece agora. Tanto tem que ele estava aí fazendo uma coletiva aí com todos vocês, né? E aí, torcedor, o que você achou das falas do Edinaldo Rodrigues? Parece que vamos continuar com Dorival até a Copa. Confesso que estou torcendo por maus resultados nos próximos jogos para ele ser substituído no final do ano. Deixa a sua opinião e até a próxima.